Graças a Deus, que Deus possa nos abençoar nesta hora, né? Que bom poder, né, estar dividindo mais um dia a palavra do Senhor para abençoar a sua vida, né? Hoje, segunda-feira, é um dia de prosperidade na Igreja da Graça. É um dia que nós oramos pela sua vida financeira e profissional. E se você deseja alcançar coisas grandes de Deus nesta área, é importante que você tenha um entendimento da palavra e faça aquilo que Deus ele tem instruído na palavra dele para que a gente seja abençoado, né? Deus, ele sempre nos aponta um caminho, uma direção, né? E ele vai de encontro à nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós estamos precisando. Eu não sei como está a sua vida financeira, profissional. Talvez você vai dizer: pastor, eu estou enfrentando muitas lutas nesta área, né? Eu preciso que Deus me abençoe, eu preciso que Deus estende a mão. E Deus é especialista em fazer milagres. Como eu disse, Ele é dono do ouro e dono da prata, é o dono de tudo. É o Deus que faz milagres, maravilhas, tem feito nos dias de hoje. Agora, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. A partir do momento que estamos fora da palavra, fazendo aquilo que é o contrário da vontade de Deus, por mais que Ele queira nos abençoar e tenha poder para isso, Ele não vai poder abençoar justamente por causa das nossas atitudes, né? Agora, quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, não tem por que Deus não abençoar. Ele é especialista em fazer milagre e Ele vai ter o prazer de te abençoar, de mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? É importante que você entenda isso, né? Agora, para falar de prosperidade, né? Não tem como falar de prosperidade sem falar de fidelidade, generosidade, né? Nós precisamos ser fiéis a Deus, generosos, aquela pessoa que faz com alegria, que entende, né, que precisa honrar a Deus. Dízimo e oferta, irmão, está na Bíblia, né? Ele falou: trazei todo dízimo e oferta à casa do tesouro. Embora muitas pessoas, né, não entendem desta forma, muitas pessoas muitas vezes não concordam, mas é bíblico, né? É a palavra de Deus, é importante. Você sabe que é tão sério isso, que uma vez eu me lembro que eu fui pastor numa cidade, né, e sempre que eu fazia as reuniões, eu percebi que tinha um rapaz que ficava do outro lado da rua. Ele morava praticamente quase que de frente da igreja, né? E ele ficava olhando lá do outro lado, né? E ouvindo as pregações e tal. E isso aconteceu por vários dias, né? E um certo dia ele chegou lá, eu estava tarde na igreja, não era um horário de culto, e ele veio conversar comigo e tal. E ele disse assim para mim, assim, ó: pastor, deixa eu te falar, às vezes, não sei se o senhor já percebeu, mas eu gosto sempre de ficar ouvindo o senhor pregar, eu gosto dos louvores aqui da igreja, né, da oração. Então, o senhor já deve ter percebido que eu fico sempre que eu posso, eu estou ali prestando atenção, gosto do trabalho da igreja. Só tem uma coisa que eu não concordo. Aí eu disse: o que é? Ele falou assim: esse negócio de ficar falando de dinheiro na igreja. Então, olha para você ver como que o diabo é sujo, né? Você vê, Deus não obriga ninguém a honrar Ele, irmãos. Agora, tudo na vida, a Bíblia diz assim, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como prosperar sem ser fiel a Deus, irmão. É como eu disse, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele, né? A obra de Deus precisa. Nós precisamos pagar aluguel de igreja, luz, água, né? Para a gente se manter. Tem televisão, tem rádio, né? E tantas coisas mais, que o propósito disso tudo é atingir o maior número de pessoas, né? É o que eu sempre falo. Um dia, né, nós chegamos na igreja e a gente encontrou uma igreja de portas abertas, né, um lugar para a gente sentar, um pastor que nos recebeu, né? Mas por que tudo isso? Porque lá atrás, né, os nossos irmãos lá atrás, eles foram fiéis a Deus. Eles honraram a Deus, deram condição para que aquela igreja, né, para que fosse alugado aquele salão, para que aquele pastor estivesse ali para pregar, para abençoar. E tudo isso é importante, a pessoa não pensa nisso, né? Por quê? Porque o diabo ele já engana a pessoa logo bem antes da pessoa chegar na igreja. Como eu um dia pensei assim: essas igrejas aí só pensam em dinheiro. Irmãos, e quando eu precisei da igreja, né, num momento de dificuldade na minha vida, eu vi que não era nada daquilo. Eu falava de uma coisa que eu não sabia, porque eu ouvi falar da boca dos outros. Então não tem coisa melhor do que ser honrar a Deus, ser fiel a Deus, irmão, porque Deus prospera. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer que sejamos fiéis a Ele. Tem gente que tem dificuldade, irmão. Tem pessoas que têm dificuldade para ser dizimista, para ser ofertante, sabe que está na Bíblia, né? Mas infelizmente não tem honrado a Deus. E é importante a gente entender que nós só vamos
conseguir prosperar em Deus, porque não é ter dinheiro. Talvez você que está me ouvindo aí e me assistindo, talvez você diga, não, mas eu não honro a Deus, eu não sou dizimista, mas não tem me faltado nada, né? Que tem muitas pessoas que levam por este lado. Entenda bem, irmãos, a questão da pessoa ter dinheiro, né, não quer dizer que ela é uma pessoa abençoada, próspera por Deus. Essa é a questão. A Bíblia diz que prosperar, a Bíblia não fala que riqueza é dom de Deus. Prosperidade é um dom de Deus. Prosperidade é num todo, né? Você precisa ter dinheiro, mas tem que ter paz, tem que ter alegria, para você desfrutar de tudo aquilo ali e ser salvo acima de tudo, né? Então a gente não pode misturar as coisas. A pessoa que trabalha, ela vai conquistar, né? Tem casos que a pessoa tem enfrentado batalha, luta, né? É uma pressão espiritual por causa da infidelidade, mas tem pessoa que é insistente, ela vai à luta, ela não tem preguiça, ela trabalha para valer, então ela o dinheiro que ela tem é do suor do teu corpo, mas não tem nada melhor do que a bênção de Deus, né? Como ele disse lá em Deuteronômio, que ele disse que as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão, né? É diferente, irmão. É você prosperar com paz. Entenda bem, agora é necessário honrar a Deus, né? É logicamente que a obra é dele e ele vai providenciar. Então eu sempre falo na igreja o seguinte, mas a pessoa não concorda com, eu não concordo com essa questão de ficar dando dízimo, devolvendo dízimo e oferta na igreja, né? É um direito que a pessoa tem de não concordar, né? Só que entenda bem, como que Deus vai abençoar uma pessoa que está sendo infiel a ele, que não tem o prazer, né, de abençoar a obra dele. Então entenda bem, aqui no livro de 1 Coríntios, vamos dar uma olhada? 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo 1, o Paulo ele vai chamar a atenção aqui do povo da Macedônia, né? Na verdade ele está fazendo até um elogio aqui ao povo. Eu vou ler e a gente vai explicando, tá? 2 Coríntios 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo. E como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Então o povo estava enfrentando uma luta, uma miséria, né? Uma batalha financeiramente falando, né? Mas por causa da generosidade, Deus abençoou aquele povo, ele superabundou, né? Em riquezas da sua generosidade, porque foram generosos. Versículo 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então eles faziam até além do que eles podiam, porque eles acreditavam, né? Porque eles acreditavam no Senhor. Ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça, né, e a comunicação desse serviço, querendo fazer, né, que se fazia para com os santos. Versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Então, o que o Paulo está falando aqui a respeito do povo da Macedônia? Que mesmo eles em profunda, né, dificuldade, né, luta que eles estavam enfrentando, por causa da generosidade, né, era um povo generoso. Por isso que Deus abençoou aquele povo, superabundou em riqueza. Nós precisamos ser generosos, irmãos. Eles faziam com alegria. Eu de um pastor amigo meu que ele foi pastor na África, né, durante alguns anos, e ele disse assim que ele passou por uma cidade na África que o povo era muito pobre, né? O povo passava uma dificuldade enorme financeiramente. E ele disse assim que no momento que o pastor ele colocava ali um caminhão, né? Parava um caminhão, ele falando para mim, e eles pregavam ali daquele caminhão e juntavam aquele monte de gente, né? Pessoas que precisavam realmente de um milagre, né? E se ajuntavam ali nas praças. E ele disse assim que no momento da oferta, né? Porque era um povo que tinha muita dificuldade financeira, muitos até traziam alguma oferta, mas a grande maioria,
né? Ele falou que viu trazer chinelo, muitos pegavam flores, né, do seu quintal e traziam e colocavam ali, porque eles queriam, porque era um povo generoso, eles queriam apresentar alguma coisa a Deus. E ele falou quantas vezes que ele chorou, né? Às vezes já chegaram a doar chinelo, né, remendado, com arame, né? E eles colocavam ali, porque eles não tinham oferta. E ele falou, com o passar do tempo, ele foi vendo muito daquelas pessoas prosperando, vencendo, né? E viu então a diferença, né? Porque era um povo generoso. Então, assim como o povo da Macedônia, entenda bem, era um povo que tinha um coração voltado para Deus. E eles, da profunda pobreza ali que eles estavam passando, daquela luta financeira, como está dizendo aqui, né? No versículo 2, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, que era um povo generoso. Eu pergunto, você responde para você, você tem sido generoso para com a obra de Deus? Generosa? Você tem pensado, porque pensar na obra de Deus, irmão, é pensar no próximo. É o que eu falei no início aqui. Se um dia nós chegamos na igreja e a gente encontrou as portas abertas e um lugar para a gente congregar, pode ter certeza que antes de nós, né, os nossos irmãos cooperaram, foram fiéis nos dízimos, nas ofertas. E agora, e daqui por diante? Né? Agora, entenda bem, é necessário que tenhamos um coração generoso, porque não adianta também fazer de qualquer maneira. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, quem faz com alegria. Então a maneira, não tem outra forma de prosperar com Deus se não for através da fidelidade, da generosidade. Essa é a verdade, né? Olha o que diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Depois de Salmos é Provérbios, né? 19, versículo 17. Diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então, entenda bem, ao Senhor, ele não está falando ao Senhor, ele está dizendo ao Senhor empresta, né? Então, entenda bem, não é o Senhor empresta, é ao Senhor, tem diferença. Então, quando eu faço para o necessitado, segundo o que diz aqui a palavra de Deus, é o mesmo que eu estou fazendo para o Senhor. Pastor, mas o senhor está falando de dízimo e de oferta. Irmãos, por que o dízimo e a oferta na igreja? Não é para manutenção da obra de Deus? O dízimo e a oferta é para manter a casa de Deus, a porta aberta. E sendo assim, aquela pessoa necessitada, ela terá um lugar para ela buscar uma palavra, uma ajuda, que nem temos feito, né? É através da obra de Deus, em tudo, né? Esses dias nós temos reunido o povo da igreja, né, os irmãos e alguns que nem da igreja são, com relação aos alimentos para a gente fazer cesta básica. Quantas cestas básicas nós entregamos esses dias, porque o povo foi generoso, a igreja se uniu, né? E a gente pôde ajudar muitas pessoas. Eu sei porque eu fui entregar pessoalmente, então eu vi no rosto das pessoas a alegria, né, de poder receber aquela ajuda, ainda que uma pequena ajuda, mas poxa vida, para a pessoa que está recebendo, que está sem nada, aquilo ali é uma vitória, né? Mas por causa da generosidade. Então não é só no sentido da questão do alimento, né? Tem muita coisa. A bênção maior que alguém pode receber é a bênção espiritual, entenda bem. Porque se a pessoa está bem espiritualmente, ela recebeu a palavra, está recebendo um tratamento espiritual, ela vai ter condição de lutar, de prosperar, de vencer. Então, irmãos, é importante a gente fazer. Quando você faz para a obra, você faz para Deus. E fazendo para a obra, você está dando condição para o seu próximo. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo, o que Deus está querendo dizer com isso? Amar o próximo não é só falar assim da boca para fora, é poder estender a mão, dar uma palavra, fazer uma oração, né? Quando você dá a contribuição na casa de Deus, você está amando o seu próximo, porque, como eu disse, quantas pessoas que chegam com a vida destruída na igreja, precisando de uma palavra, de um milagre, mas ela encontra a porta aberta. Por quê? Porque o povo tem sido generoso, o povo tem honrado a Deus, né?
Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10, ele diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Ele prometeu abrir a janela do céu e derramar as bênçãos sem medidas. Irmãos, peça para Deus, se é que você já não tem sido uma pessoa generosa, né? Nós estamos enfrentando essa época aí, nessa pandemia que temos enfrentado, né? E eu louvo a Deus pela vida de muitas pessoas, irmão. Porque ainda que a gente, né, não estava podendo, né? Porque a partir de quarta-feira agora a gente já vai retornar às atividades na igreja, mas ainda que a gente não estava podendo ter os cultos, né? Muitas pessoas generosas não se esqueceram da casa de Deus, não se esqueceram, né? Tinha dia que eu falava: Deus, falando com Deus, o que nós vamos fazer? Porque as despesas continuam, o aluguel continua, mas sempre Deus enviou, né? A pessoa veio aqui, mesmo que fosse só para trazer a fidelidade, e pedir uma oração ali. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, né? Você que tem honrado a Deus, né? Seja aqui na nossa igreja, talvez você é de outra denominação, de outra cidade, né? Mas como é importante, irmãos, ter pessoas generosas na igreja, né? Que Deus multiplique as bênçãos na sua vida, certo? Eu quero fazer uma oração por todos agora, e se você puder apresentar um copo com água. Eu não sei como que está a sua vida financeira, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, eu sei de uma coisa: eu vou orar para que Deus abra essa porta, para que Deus te dê a vitória, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, que sejamos generosos, Pai, que sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, porque sendo assim, o Senhor poderá nos abençoar, meu Pai. Assim como o Senhor fez com aquele povo da Macedônia, que o povo, meu Deus, em profunda pobreza, como disse a Tua palavra, superabundou, meu Deus, em riqueza por causa da generosidade, porque foram generosos, porque, meu Deus, fizeram com amor, meu Pai, no pouco que eles tinham. O Senhor disse: honra-me no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Pai, abençoa o teu povo, abençoa esta pessoa que está participando desta palavra, desta oração. Eu te peço, visita agora, abra a porta do emprego, Pai. Se é um dinheiro que esta pessoa tem para receber, meu Deus, dê a vitória, dá entendimento, dá sabedoria para esta pessoa, para que ela seja, meu Deus, uma pessoa bem-sucedida, meu Deus, um grande empresário, uma grande empresária, alguém que vai, meu Deus, ser coluna na tua casa e vai glorificar o teu nome. Eu abençoo todos em nome de Jesus. Pai, consagra esta água, coloca nela a virtude e o poder, que no momento que esta pessoa tomar desta água, que ela seja abençoada em nome de Jesus. Beba agora com fé desta água e toma posse da sua bênção. Graças a Deus, né? Toma posse. Eu tenho a certeza que Deus já te deu a vitória em nome de Jesus.